E finalmente chegou o dia de nós falarmos de Éramos Seis, a nova novela das seis, que na verdade já nem é mais tão nova assim. Normalmente a gente sempre faz esse vídeo um mês depois da novela. Dessa vez demorou um pouquinho mais, mas a questão, gente, é que eu tava esperando a Vanessa poder gravar comigo, o que, como vocês podem ver, né, não aconteceu. Na verdade, dá a desculpa aqui, é porque a Vanessa, ela tá com um trabalho novo e que impossibilitou ela de poder ver a novela das seis. Então, como ela não tá por dentro dos assuntos, eu tô aqui me responsabilizando pra fazer toda a cobertura aqui do canal de Éramos Seis. Bora pro vídeo de hoje? Olha, pode ir. Flash gostosa. E Éramos Seis é uma adaptação literária do livro homônimo da Maria José Dupré, que está sendo escrita pela Ângela Chaves, a mesma autora de Os Dias Eram Assim, aquela super série de alguns anos atrás, lembram? E a história gira em torno das dificuldades financeiras e conflitos familiares de Dona Lola e seu marido Júlio, interpretado pela Glória Pires e o Antônio Calone. Os dois, eles têm que sobreviver nesse Brasil dos anos 20, 30, em plena crise financeira do país, ao mesmo tempo que eles tentam criar os seus filhos da melhor forma possível, com o máximo de amor e carinho, mesmo não sendo a família mais rica do mundo, sendo uma família bem humilde. Só que apesar desse contexto histórico assim tão encruado ali na trama de Éramos Seis, a verdade é que o propósito da trama é falar sobre os relacionamentos de Dona Lola, seu marido e seus filhos. E isso é algo que a novela faz muito bem. Eu acho que a gente tem que controlar as nossas expectativas do que Éramos Seis tem como proposta. Não vão ter eventos bombásticos em Éramos Seis. Não é uma trama de plot twists, de reviravoltas, de grandes acontecimentos, de barracos épicos e tal. Não. Éramos Seis, ela é uma novela de ritmo lento, das seis, de época, que fala basicamente de uma mãe criando seus filhos da melhor forma possível, independente dos problemas financeiros que essa família vive. E não há nenhum problema nisso quando bem executado. Se a gente parar pra pensar mesmo, a maioria dos problemas diários que acontecem em Éramos Seis são de caráter bem pessoal, de desenvolvimento do personagem. A Dona Lola, por exemplo, ela é uma mulher que é muito maternal, ela quer ver os seus filhos serem criados da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo sabe que o seu marido, Júlio, ele é um homem explosivo, muito severo, amargurado pelo trabalho, né? Ele trabalha numa loja de tecidos e ele nunca foi promovido, ele não ganha muito. Era uma época que direito trabalhista era de pouco pra nenhum, ali nos anos 20, 30. Logo, ele é um homem muito amargurado e ele compensa essa amargura bebendo, tendo um caso extraconjugal e principalmente descontando a sua raiva, suas frustrações na criação dos filhos. A maioria das cenas mais pesadas de Éramos Seis são quando o Júlio, ele explode com o Alfredo ou com o Carlos, porque eles têm essa rixa, né? Desde pequeno eles não se dão muito bem, até porque esses dois irmãos em particular têm personalidades muito diferentes. O Carlos, ele é aquele cara certinho, rigoroso, visionário da carreira dele, ele quer ser médico e ponto final, enquanto o Alfredo, ele é o bom vivan, né? É o que gosta de sair com os amigos, ele apronta, ele não se importa com o que as pessoas pensam dele, ele é afrontoso. Enfim, são personalidades muito diferentes e por causa dessas divergências eles brigam o tempo todo. E o Júlio não sabe como lidar com isso. E eu acho que uma coisa que a novela faz muito bem é em tentar explicar os motivos do Júlio ser do jeito como ele é. E de uma forma até interessante, porque normalmente quando a gente pensa em pais de novelas antigas, de séries antigas, a gente pensa naquele cara autoritário, severo, rigoroso, que quer o filho de uma certa forma. E o Júlio, ele é esse cara, mas com a adição de que a gente também vê ele sendo um homem frágil, um homem que percebe que ele é rigoroso, ele percebe que os filhos não amam ele, os filhos têm medo dele, e ele não gosta disso. Ele também quer ter aquele amor de pai, sabe? E ele vê que ele não tem, que ele cumpre o papel de ser o cara que pune, enquanto a Dona Lola é aquela figura que abraça. Não que a Dona Lola também não tenha a sua coisa de mãe forte que briga com o filho, ela briga com o Alfredo o tempo todo, briga com o Julinho, briga com o Carlos da sua própria forma, mas a gente sabe que dos dois pilares, quem tá ali pra reforçar o medo nas crianças é o pai
e a gente vê ele sofrendo por isso. Claro que a gente não pode deixar de lado o fato de quem carrega a família mesmo, quem é que tá segurando todos os links da família, é a Lola. Até porque o Júlio, ele é um homem muito frágil de saúde mesmo. Ele, por beber muito, por ter problemas de saúde, a gente sabe muito bem que a morte do Júlio já está próxima agora na segunda fase, mas a gente viu durante a primeira fase como o Júlio, ele era um homem frágil perto da nova Lola. A Lola é a imagem clássica da mulher que faz tudo pela família e vive pela família. E por mais que isso possa ser visto como uma crítica por algumas pessoas, eu acho que é muito fiel ao quem a personagem realmente é. E muito bem feito ali pelo contexto histórico que ela vive. Naquela época as mulheres ficavam em casa e tinham como função principal cuidar do marido e dos filhos. E aparentemente a dona Lola gosta disso, a gente tem que respeitar ela da forma como ela é. Éramos 6 diferentes de Tempo de Amar e Orgulho e Paixão. Ela não tenta ser uma novela mais progressista do que o tempo lhe permite. E pra mim isso dá uma fidelidade histórica na novela muito importante. Claro que a escritora, Angela Chaves, ela também falou que ela não ia também mostrar a Dona Lola sendo preconceituosa ou sendo conservadora demais. Ela seria uma Dona Lola mais leve, ela não bateria nos filhos com tanta frequência, sabe? Daria uma maneirada na personagem. Tem várias cenas, por exemplo, da Dona Lola se questionando sobre o papel da mulher na sociedade. Teve momentos dela falando pra irmã, Clotilde, que casamento não é tudo, que ela poderia ser uma mulher feliz, sozinha, realizada pelo trabalho. Enfim, a Dona Lola, ela é bem contextualizada na época dela, mas também sem pecar pelos excessos. E, principalmente, isso é mais importante, sabendo criticar os erros do passado pela cabeça de uma mulher daquela época. Se a gente pensar na cabeça da Elisabetta, que era uma progressista twitteira de hoje em dia, realmente a gente vê a diferença. E olha que a Elisabetta é de um tempo mais antigo ainda, então é gritante essa diferença. Mas enfim, me perdi aqui das minhas reflexões e não falei bem dos personagens, né? Eu acho que, além da Dona Lola e do Júlio, que são personagens muito complexos e muito interessantes, os filhos também abrem pautas bem legais. Eu gosto muito do conflito do Alfredo com o Carlos, principalmente agora na segunda fase, com essa coisa do Alfredo se envolver mais com política e dando uma humanizada no personagem, porque na primeira fase o Alfredo era quase vilanizado perto do Carlos. A gente viu o Alfredo como um menino problemático, um menino que ia dar errado, ia dar ruim. Mas agora, com o tempo passando, a gente percebe os defeitos do Carlos. E isso é bacana. O Carlos não é um menino perfeitinho. Ele, na verdade, é um menino certinho, mas que não tem visão do mundo. Ele pensa nele mesmo o tempo todo. Ele também é um menino egoísta. Isso é um defeito dele. Isso é algo que combate muito a ideia do Alfredo, que o Alfredo, apesar dele ser transgressor, ele ser libertino, ele ser da algazarra, ele tem uma visão de coletivo do mundo muito superior do Carlos. Até porque, se a gente pensar lá na primeira fase, de quando ele tinha aquele grupinho de amigos dele, e ele sabia ser um bom amigo, eles curtiam juntos, e eles se defendiam juntos, era óbvio que o Alfredo seria muito mais político e muito mais antenado com os problemas da época, de direitos trabalhistas, do governo lá autoritário da época, do que o Carlos, que sempre foi aquele menino centrado, que acha que qualquer movimento político é uma algazarra, que pra ele é tudo bem, é tudo certo, ele segue as regras e ponto final. Claro que o Carlos é um bom menino, gente. Eu não tô falando que ele não seja um bom menino, mas a questão é que ele é inocente, ele é ingênuo. E talvez seja uma das coisas que ele tenha a aprender com o Alfredo. E eu quero muito ver como essa trama vai se desenrolar. A Isabel, a doce Isabel, ela tá ali pra ser a voz da razão, a sensata, a que sabe ouvir os dois, a que sabe dos limites, e também pra ser filhinho do papai, né? Na primeira fase a gente vê muito isso como a preferidinha do Júlio. E por fim tem o Julinho do cavalinho. Quem lembra do Julinho do cavalinho dele? O Julinho do cachorrinho também. Ele era uma criança muito fofa, né, gente? Vamos falar? Ele era uma criança muito kawaii, muito docinha, muito maravilhosa. Eu adorava ele. E aí ele cresce e vira esse boy chato. Eu não sei por isso, mas eu tô detestando o Julinho da segunda fase. O Julinho mulherengo. A plot dele é que mesmo me interessa na segunda fase, sinceramente. Além disso, temos outras tramas também muito boas, principalmente envolvendo as irmãs da Dona Lola, a Olga e a Clotilde. Eu amo... Não, eu tenho que fazer uma parada até aqui. Eu amo Olga e Zeca. Gente, é um dos casais, eu acho que das últimas, sei lá, 3 novelas das 6 que eu mais gosto, principalmente pela entrega da Maria Eduarda Carvalho e do Eduardo Sterblit.
Gente, até hoje eu fico assim, derretido em cenas de serenata do Zeca pra Olga, sabe? E a gente vê que homem bom que ele é pra ela, como ele ama ela de verdade, como ele aceita os disparates da Olga. E a Olga é muito divertida. Essa é assim, aquela mulher arretada, sabe? Ela não deixa ninguém passar por cima dela. Eu amo a Olga. E que contrasta muito bem com a sua irmã Clotilde. Ai, que maravilha poder ver a Simone Spoladora de volta na televisão, principalmente na Globo. Faz muito tempo que ela não tá na Globo, né? E ela voltou num papel muito doce, muito delicado, de uma mulher que acredita que ficou pra titia, mas que se apaixona por um homem desquitado. E naquela época isso era um absurdo. Um homem desquitado não existia, segundo a igreja. E ela, sabe, ela tem esse... Por ela ser uma mulher pragmática, uma mulher mais tímida, retraída, mais certinha também, ela não consegue lidar com essa ideia. E com a passagem de tempo, de 10 anos, ela sofre a dor de ter rejeitado talvez o maior amor da vida dela. É uma atuação muito, muito, muito bem feita, assim como basicamente todas as atuações. Eu acho que a média de Éramos Seis é muito boa em questão de atuação, sabe, gente? Todo o elenco tá muito afinado nas crianças, na segunda fase. Inclusive, na segunda fase, o que é o Nicolas de Alfredo, gente? Eu não esperava ele tá tão bem naquele papel, ele tá confortável no papel. Não esperava nada e recebi tudo. Tem uma coisa em Éramos Seis que é engraçado porque eu não vivi essa época, mas ela inspira nostalgia, até pra quem não viveu aquele momento. Ela tem aquela coisa da gente aproveitar as pequenas coisas da vida, a areia da praia, as brincadeiras de criança, a risada do seu pai, da sua mãe, a água do mar. Por ser tão contemplativa assim pela vida, a novela tem um ritmo mais lento, porque ela tá muito mais interessada em mostrar como aquelas crianças eram felizes, como a Dona Lola era uma boa mãe, como o Júlio, apesar dos problemas, ele também era um bom pai na sua época. É uma novela tão atenta ao fato de que os detalhes da vida importam, que ela tem que diminuir o ritmo pra mostrar isso. E que por isso, talvez o público esteja sendo injusto com essa lentidão da trama. Eu fiz uma crítica lá no Twitter, né? Na verdade eu comentei com os seguidores que eu via muita pouca repercussão de Éramos Seis. Tipo, tirando no horário que passa a novela, quase ninguém comenta Éramos Seis. Claro que a gente tem que pensar que também é uma novela desse horário, ela sempre tem menos divulgação, ela tem um público mais velho, né, um público que não usa internet, que por isso talvez seja um motivo de não ter toda essa repercussão, mas ainda assim eu acho que ela merecia mais atenção. Ela é uma novela muito redonda, ela tem tramas muito boas. Isso porque eu só falei de algumas, mas por exemplo a trama do amor da Inês pelo Carlos, que a Inês foi embora, a raiva que eu tenho da Shirley, gente, como que raiva que eu tenho da Shirley, mas ao mesmo tempo que personagem incrível. Primeiro por ser uma mulher negra nessa trama e que não é uma empregada, mas também por ser uma personagem de caráter ambíguo, e é um ambíguo de verdade. Ao mesmo tempo que a gente vê que ela quer ser uma boa mãe pra filha dela, a gente vê que ela tem o egoísmo dela, de não importa se o Afonso ficou o tempo todo esse tempo cuidando da Inês como pai dela. Ela vai largar tudo e vai fugir com o amor do passado. Não importa, ela ama aquele homem. E não tô falando que isso é uma coisa que eu faria. Eu acho que isso deu à personagem uma complexidade que eu não esperava. Não é uma personagem que existe na versão do SBT, mas foi uma boa adição. E aí eu tô louco agora na segunda fase pra ver a Inês voltar e reencontrar o Carlos novamente. Olha, eu tentei, tem muitas coisas sobre Éramos Seis que eu gostaria de falar, mas eu vi que falei muita coisa e o vídeo pode ficar muito gigante. Eu só vou resumir falando que eu gosto muito da novela. Eu acho que ela merecia muito mais atenção do que ela tem. Ela tem uma abertura maravilhosa. A gente até brincou lá no Twitter que é uma abertura bem Game of Thrones. Apesar que é só nisso que essas duas obras se parecem, porque o resto é completamente diferente um do outro. Eu tendendo aqui para Éramos Seis. E agora eu quero saber o que vocês estão achando de Éramos Seis. Comentem aqui embaixo se estão gostando, não estão gostando, qual é o seu personagem favorito, gostam de algum casal, não deixe de comentar. Não se esqueça também de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, até no WhatsApp, para aquele seu amigo que gosta de Éramos Seis. E um beijão!